Olá, a paz do Senhor, meus alunos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Neste momento, estamos iniciando a quinta aula, que vai falar sobre a desacralização da vida no ventre materno, tá bom? Então nós vamos falar sobre um assunto muito abrangente, um pouco complicado, principalmente nessa área que estamos vivenciando na atualidade. Então nós vamos falar muito sobre a defesa da vida. Quando você fala-se sobre a defesa da vida, é um assunto onde vamos bater contra aqueles que vão contra a vida e defendem a morte. E aí eles criam vários propósitos para defender a base da morte, principalmente na área de crianças. E aí nós vamos entrar em um assunto importantíssimo na atualidade, que é falar sobre o tema sobre aborto, um dos assuntos que tem mais sido tratado e falado nesse século que vivemos, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos essa aula, falar sobre este assunto que é tão importante para nossas vidas, eu peço você que nesse momento está aí assistindo esta aula, que você possa neste momento se inscrever, se você ainda não é inscrito, se inscrever, dê o seu like, comente, tire suas dúvidas, coloque lá no comentário. Nós estaremos vendo todos os comentários e nós iremos estar respondendo, tirando as suas dúvidas. Neste momento também, eu peço que você pegue seu caderno, sua caneta, seu lápis, o que você desejar de material, para que você possa estar anotando, aprendendo, ouvindo, e preste sempre bastante atenção naquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, tá bom? Então você aí que está em sua casa, num carro, aonde você estiver, que Deus possa lhe abençoar mais uma vez mais, tá bom? Nós vamos estar falando agora, nesse momento, sem perca de tempo, do texto áureo, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, 31, que diz assim: engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Então nós vamos falar um assunto onde vai principalmente se falar da vida, através da vida de Jesus. Nós vamos estar tratando sobre este assunto, porque é tão importante a vida de uma criança, principalmente quando ela já está dentro de um ventre. E aí onde nós vamos estar tratando acerca de Jesus Cristo, como uma engravidação, é algo que é uma bênção do Senhor, e as pessoas desprezam, e aí criam vários sentidos que cria a vida, ela só tem valor ou importância quando a pessoa já sai ali do ventre, ou seja, enquanto está dentro do ventre, ela, aos olhos de muitos, tem essa possibilidade de tirar essas vidas. E para nós, cristãos, que defendemos a base bíblica, sabemos que a vida, ela já faz sentido através da concepção, assim que eu já, vamos se dizer, que eu já sei que a mulher já está grávida. A partir do momento que ela tem aquela concepção, que ela está grávida, ali ela já está gerando uma vida, uma pessoa. E aí nós vamos estar falando vários propósitos, textos bíblicos que batem de frente sobre este assunto, tá bom? Verdade prática diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura mortal, infantil e infrauterina do presente século. Ou seja,
Nós sabemos que pelas Sagradas Escrituras, e falando deste assunto sobre vida, sabemos que vai se opor contra todo esse assunto de cultura de morte, de infantilidade, infrauterina, nesse presente século que vivemos. Nesse ambiente que vivemos, onde a questão da mortalidade tem crescido, principalmente quando se chega nessa área de crianças e mães que matam seus filhos e não aceitam a criança no ventre. Então nós vamos estar tratando bastante sobre isso. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, que está no livro de Lucas, capítulo 1. Peço que você, nesse momento, meu aluno, abra sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia, não esqueça da sua Bíblia, pois ela é a mais importante para a nossa vida, a nossa regra de fé. Lucas capítulo 1, versículo 26, que diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essa palavra e pensava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achar-te graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará do trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo. Glória a Deus, o povo de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Agora vamos para o versículo 39. 39 diz assim: naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde recebo tanta graça, que me venha visitar a mãe do Senhor. Ao ouvir a voz da tua saudação, o bebê agitou-se de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que o Senhor lhe dissera. Objetivo desta lição é, primeiro, refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus. Ou seja, nós vamos estar falando muito sobre a história de Jesus, o nascimento, como ele nasceu, como ele foi gerado, em que momento, em que época, e nós vamos estar demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. 2, também iremos identificar os traços da cultura de morte presentes em nossos dias e as suas consequências. Também, por fim, nós vamos compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda a cultura que viole os princípios da em realizar um aborto ou mesmo tirar a própria vida. Então nós vamos tratar sobre esse assunto, como combater diante desse mal que tem assolado diante da sociedade, que é o homicídio
E quando nós falamos dessa palavra homicídio, nós pensamos, é só quando alguém tira a vida de outra pessoa, isto é, quando já está ali, né, andando, perambulando, quando mata alguém. Mas homicídio também é quando eu já tiro uma vida que está dentro do ventre. Por isso, muitas pessoas têm criado essa cultura da morte dizendo que não tem nada a ver. Por isso, nós devemos acreditar na Bíblia Sagrada, defender e lutar por aquilo que nos ensina. Por isso que nós temos falado muito nas aulas passadas, e aqui eu repito, que o intuito da sociedade maligna, entenda o que eu vou dizer, estou dizendo que as pessoas são malignas, mas a estratégia do diabo é influenciar a sociedade e fazer com que essa sociedade, influenciada pelo espírito babilônico, venha acreditar na cultura da morte e lutar contra a Sagrada Escritura. É interessante, antes de nós iniciarmos, eu já assisti vídeos de locais onde se fazem, vamos dizer, a cirurgia, a questão do aborto, quando a mulher ela quer tirar o seu filho e vai para aquela clínica e vão lá pregar, falar sobre a vida, a importância daquela vida, daquela criança que está no ventre. E muitos cristãos são barrados, até apanham por defender a vida. E por esse sentido dos cristãos defender a vida, eles agora estão criando estratégia para combater a base daquilo que acreditamos, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, nós vamos aqui estar falando sobre esse assunto, e logo iniciando, eu quero te dizer que Deus, ele é o autor supremo da vida. Se nós olharmos, eu peço a você que nesse momento abra o livro de Gênesis, capítulo 2, já inicia revelando quem é o verdadeiro autor da vida, quem dá a vida a um ser humano. Muitas vezes pensamos que essa vida é nós mesmos que criamos, geramos, mas não. O principal autor da vida é o nosso Deus Supremo. Gênesis capítulo 2, versículo 7 vai dizer assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Perceba que ele só se torna alma vivente quando o autor, o nosso Deus Altíssimo, ele sopra o fôlego de vida. Enquanto ele não sopra o fôlego de vida, é só uma criação sem vida, morta. Mas quando Deus sopra o fôlego de vida, aí o texto vai dizer que ele se tornou uma alma vivente. Para também nós entendermos sobre esse texto, nós vamos ver aqui livro de Salmos que vai no assunto também, Salmo 139, peço que você também acompanhe, Salmo 139, versículo 13, que diz assim: pois criaste-me, olha aí o que é que Deus, o salmista Davi vai dizer acerca de Deus. Pois criaste meu interior, entreteceste no meu ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim. No teu livro foram escritos
quando nenhum deles havia ainda. Perceba aqui que o texto que o salmista Davi revela é que Deus ele já acredita na vida antes mesmo de a criança já sair do ventre. Ou seja, a importância da vida já está dentro do ventre. Para Deus, só em já ter gerado, fecundado, ali já é uma vida, uma pessoa, uma criatura que Deus criaste. E é aí que nós devemos entender que Deus dá importância a uma vida não só quando ela já chega numa fase de criança, quando ela já é gerada, mas quando ela já está dentro, ali, dentro daquela fecundação, ali já está começando a ser procriada, crescer. Deus já conhece. Por isso que o texto vai dizer: eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Ou seja, o que Deus faz dentro do ventre não se explica. É algo sobrenatural e maravilhoso. Só Deus pode fazer essas coisas. E aí, hoje vemos a sociedade, séculos 21, as pessoas querendo destruir, acabar com a obra que Deus tem feito, quando é gerado dentro do ventre. Então, a ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida, né? Desqualificar a autoridade da Bíblia e fazer apologia à cultura de morte. Então, nós devemos combater, lutar acerca da vida e trazer esses ensinamentos para essas pessoas que têm esse entendimento de acreditar que a criança ela só vai ter vida com um período de tempo. E aí é importante nós já aprender sobre essa palavra, sobre esse ensino, para que aonde nós estivermos e tiver pessoas com esse pensamento, nós possamos saber ensinar essas pessoas e usar textos bíblicos que Deus ele valoriza a importância desde o ventre, porque assim Deus já o criara e dera a vida àquela criança no ventre. Amém? E agora nós vamos estar entrando nesse assunto e eu quero já falar aqui acerca do anúncio desse nascimento que nós vemos aqui no capítulo 1 de Lucas, que nós acabamos de ler na leitura bíblica em classe. E nós vemos aqui que essa história vai se narrar sobre uma certa mulher virgem, né, que era Maria. E ela já estava em planos de casar com um homem também que era conhecido como José. E aí, nesse projeto de planos de casamento, aparece o anjo Gabriel, né? E o anjo Gabriel, no capítulo 1, versículo 26 ao 27, vai dizer que o anjo Gabriel ele vem, aparece àquela virgem, e aí ele vai falar o propósito divino, né? Que está escrito no versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Então, Gabriel era um anjo, um mensageiro, que vinha trazer mensagens a Maria acerca da sua vida, e que ela ia ter um filho, que era o filho da promessa, que era o próprio Jesus Cristo, conhecido também como Emanuel, o Deus conosco. E aí nós vemos que no momento que o anjo chega para ela e diz: olha, tu vai engravidar, ela fica assustada, ela fica perplexa. Eu posso até conjecturar aqui, vamos dizer, perturbada. Por qual motivo?
vai gerar algumas dúvidas nela. A primeira dúvida, uma das dúvidas, vamos dizer assim, é porque ainda ela não tinha se deitado, e o texto é claro em se dizer que no versículo 27, que Maria era virgem. Então, praticamente, aos olhos do ser humano, era impossível. Por isso que lá no versículo 37 do capítulo 1 vai dizer, porque para Deus nada é impossível. A impossibilidade de Isabel era a velhice, e de Zacarias era a velhice. Mas já de Maria, é porque não é pelo motivo de ela ser virgem, é porque ela ainda não tinha se relacionado com José. Então aí nós vemos que ela fica perplexa, mas sabemos que o próprio Deus, através de Gabriel, disse, porque para Deus nada é impossível. E aí nós vemos que Deus, ele sempre faz coisas sobrenaturais acerca de nascimento. Principalmente, agora eu estou me lembrando aqui, Deus em várias vezes, em vários momentos, fez o impossível sobrenatural para as mulheres que eram estéril, não poderia engravidar, não poderia ter filho. Isso já para você entender, e aí nós já entra no segundo assunto do sobrenatural, da miraculosidade, né? E aí nós vemos que essa concepção miraculosa, sobrenatural, é uma coisa que aos olhos humanos é impossível acontecer. Mas se você olhar pela Sagrada Escritura, quantas mulheres eram estéreis e aí puderam conceber, né? Porque o próprio Deus é quem dá a vida. É como eu digo, é Deus quem dá a vida. A mulher, ela pode ser o canal onde vai sair a criança, vai ser girada, a criança vai nascer. Mas quem dá a vida é o Mestre, o Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu entendo, voltando aqui, que Deus ele sempre faz coisas sobrenaturais. E aí nós vemos Sara, Rebeca, vemos aqui Isabel, várias mulheres, como também Ana, e outras mulheres, né, que eram estéreis, mas que Deus teve bondade com essas pessoas, tanto que teve bondade, que o texto vai dizer aqui, vai chamar ela de bendita és tu entre as mulheres. Então, o que Deus faz é algo sobrenatural. E para mostrar o sobrenatural de Deus para Maria, ele vai dar uma confirmação, dizendo, a tua prima concebeu na velhice. Se ela concebeu, o que é que propriamente Deus estava dizendo? Se ela concebeu na sua velhice, que aos olhos humanos era impossível e difícil, para ti não vai ser nada. Aí ele vai dizer que o milagre é mais miraculoso, mais sobrenatural, porque não foi José que se deitou com Maria, mas o Espírito Santo, no versículo 35, vai dizer, e respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Deus ele faz milagre sobrenatural. Quando uma criança ela nasce, é algo sobrenatural de Deus. Imagine uma criança ser gerada dentro do ventre, nascer, criar ossos, corpo, olhos, braços, é coisa sobrenatural divina, que às vezes o ser humano ou até a própria ciência
vamos se dizer assim, ela fica estudando até hoje para saber como se acontece esses milagres. Então nós vemos aqui que Deus ele sempre faz coisas milagrosas. E ele não só faz, mas ele confirma. E aí foi onde Maria, ela deu crédito, porque ela viu que a sua prima Isabel, ela, achando aos seus olhos que não podia engravidar, porque era velha, mas o anjo já tinha dito, olha, Maria, a sua prima Isabel, engravidou. E para confirmar isso, Maria ia na casa de Isabel. Então, tudo que é gerado dentro do ventre é uma bênção. É a bênção do Senhor. Abra aí em Eclesiastes. Nós vamos estar lendo aqui Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Que diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Até hoje a ciência tenta comprovar isso. Tenta buscar como se formam os ossos no ventre da mãe. Então, é uma bênção e é algo miraculoso, uma coisa sobrenatural que Deus faz. E aí Deus derrama uma bênção sobre uma pessoa e a pessoa quer tirar a própria vida. Pois o ser humano, ele é dotado de dádivas da procriação. Se você observar, a missão da criação, da criatura, que é o ser humano, era de procriar. Se nós vermos aqui, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, vai dizer assim, olha. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então você vai ver aqui que Deus não somente dará vida a Adão, fazendo com que ele venha se tornar uma alma vivente, mas ele dá essa dádiva, esse presente, para que Adão e Eva pudessem procriar. E a ordem de Deus para eles é frutificai e multiplicai. E essa é a missão de todos nós. Existem pessoas que até hoje elas não pensam e nem desejam ser pais, sabendo que o que é gerado dentro de um ventre é a bênção do Senhor. Então, o que eu posso te dizer, se hoje você tem uma criança no seu ventre, é a bênção de Deus entregando na sua vida. É Deus te abençoando. Então, que nós possamos entender. E aqui Deus está me fazendo lembrar que assim como Adão teve essa missão, mas chegou um certo momento que o pecado se alastra, a humanidade se corrompe, e aí, novamente, vem a situação do pecado se aprofundando sobre a humanidade, e aí chega o ponto que Deus ele vai tirar, entristecer e vai enviar o dilúvio. Só que aí no capítulo de Gênesis, capítulo 6, Deus pega e vai escolher Noé. Noé constrói a arca, entra dentro da arca, todas aquelas outras pessoas que não entraram morreram, e aí
no capítulo 9, nós vemos aqui que Noé ele sai e a ordem de Deus para Noé é novamente a mesma ordem que ele deu para Adão. Multiplicai-vos. Se você olhar no capítulo 9, versículo 1, vai dizer, e abençoou Deus. Assim como Deus abençoou Adão, agora está abençoando Noé, dizendo, abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então essa é a nossa missão, como pais, mães, você que ainda não é, coloque em sua mente que aquilo que um dia você vai ter é a bênção do Senhor na sua vida. Se você olhar também, Salmos 127, olha o que é que o texto vai dizer. Acompanhe o texto bíblico, Salmo 127, versículo 3. E eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Então você vê aqui, né, que os filhos são herança, são uma bênção para nós. Por isso que o texto ainda vai dizer, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Então você vê aqui que o salmista eles, né? E quanto mais era uma bênção para eles. Então que nós possamos entender, tem pessoas que colocam na sua mente dizer, não, eu não vou ter, né? E Deus me livre, eu lá quero isso para minha vida, isso não é uma bênção, é uma maldição, não. Isso é uma bênção para você. Deus está te abençoando, certo? Então é uma bênção que chega na sua vida. E é isso que nós devemos entender nessas passagens bíblicas, cerca que no momento que Jesus ele vai ser gerado, ele é gerado na vida de Maria, vai se tornar uma bênção para ele. Por isso que eu digo que desde o ventre, as pessoas têm que entender que ali já é uma vida e que ela deve valorizar esta vida. Então, cuidado com essas setas diabólicas que o diabo coloca na mente da pessoa, dizendo, eu vou tirar esta vida, eu vou matar. Tem pessoas que a mente está tão deturpada que o intuito dele é só tirar a vida, acho que isso vai atrapalhar a vida dela, vai destruir a vida dela, vai acabar com a vida dela, e não é assim, tá bom? Então que você possa entender que o nascimento de Jesus, e não somente Jesus, mas João Batista e outros, todos aqueles que nasceram, nós mesmos que nascemos do ventre de nossas mães, nós fomos uma bênção. Então, que nós possamos entender e ensinar para outras pessoas que o que está no ventre dessas pessoas é a bênção do Senhor. Amém? E agora nós vamos falar sobre a cultura da morte, né? E aí quando nós perguntamos, Lucas, o que é a cultura da morte? A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Então esse conjunto ele tenta modificar o sentido da vida, a intuição da vida. Então aí nós vamos ver quais são esses conjuntos, quais são as suas pautas. E as suas pautas é legalizar o aborto, a eutanásia, que muitas pessoas às vezes não sabem o que é, mas é tipo, deixa eu explicar o que é eutanásia. É uma pessoa que está doente, enferma, de uma enfermidade curável, que está sofrendo muito, e ali ela naquele hospital, a família entra em consenso e acha melhor tirar aquela própria vida daquela pessoa para ela não continuar sofrendo. E aí eles aplicam algum medicamento, alguma coisa para que essa pessoa ela venha morrer.
E aí nós falamos, como estamos falando sobre vida, sobre principalmente no ato de crianças, de gerar, né? Quantas mães, quantas mulheres que estão grávidas e se considera esta gravidez uma doença. E aí ela vem com esse intuito de eutanásia, de achar que é uma doença, para ela não sofrer na sua vida, e aí ela toma medicamentos para tirar a vida daquela criança. Né? Existem vários remédios abortivos e até mesmo naturais que muitas mulheres, para não ter criança, filhos, tiram a vida desta criança, né? Então isso é um risco e muitas vezes pensamos assim, e aí, Lucas, essa pessoa está em pecado? Errou? Falhou? Vamos falar daqui a pouco, tá bom? Outra pauta também é apologia ao suicídio. Quando nós falamos aqui, a pessoa tira a vida daquela pessoa, daquela criança, e aí ela começa a passar o controle da natalidade. Se você vê, tem países aí que até mesmo proíbem ou fazem de tudo para não ter um crescimento de pessoas. E eles vão para a base, que são as mães, que evitam dessas mães gerarem ou procriarem demais. Tem país que obriga ou pede que basicamente a mãe venha ter 1 ou 2 filhos, porque eles querem obter esse controle de natalidade. E aí são estratégias culturais, intelectuais e políticas que têm abrangido muito e têm atingido muito. Hoje tem falado muito na cultura, tem se falado muito isso na política, e muitas pessoas que se dizem intelectos, sábios, mas aos olhos, como nós falamos na aula passada, são pessoas loucas, de mentes corruptas, acham que isso é bom, defendendo essa cultura da morte. E aí, um dos objetivos deles é descartar o ser humano, quando se pensa que houve uma má formação ainda no útero. Um exemplo, a mãe sabe que a criança, ela naquele momento foi ali no médico, soube que aquela criança ela está com uma má formação, com alguma deficiência, e aí ela querendo que seu filho seja perfeito, mas não tem na condição a possibilidade, assim ela pensa, e aí ela vem com esse pensamento de tirar a vida da criança. Também eles pensam que a maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. E também eles pensam, uma das coisas que eu tenho mais ouvido hoje, é sobre a questão do conceito de saúde, né? Onde, vamos se dizer assim, que tem dito que até mesmo o Brasil hoje, o país Brasil, em 2023, o político, o presidente, né, ele tirou o Brasil, né, colocando o Brasil como um dos projetos dessa ideologia, né, sobre o aborto, que antigamente não existia. E aí um dos pensamentos deles são acerca do conceito de saúde reprodutiva. Então a pessoa que vai ter um filho, uma filha, e ela não quer aquela filha ou filho, então por motivo de saúde ela vai tirar aquela criança. E eu quero te dizer uma coisa: criança não é doença, criança não é maldição, criança é uma bênção do Senhor. Por isso, as pessoas devem entender e evitar acerca dessa questão do aborto, questão das práticas do aborto. Amém? Louvado seja Deus. Então aí nós devemos entender que um dos objetivos deles, o slogan que eles pensam é: meu corpo,
minhas regras. E é uma das logomarcas que eles usam muito, que é muito utilizado para defender as suas defesas das liberdades sexuais, da sua vida reprodutiva. E aí nós vemos que esse direito, né, de meu corpo, minha regra, vai dar percepção de direito de prostituição, de o aborto, a eutanásia e ao suicídio. Ou seja, no momento que eu digo que o meu corpo e as minhas regras, eu que domino o meu corpo, eu faço o que eu quero do meu corpo, aí as pessoas vão dar possibilidade a fazer o que elas querem. E aí entra o ato da prostituição, entra o ato do aborto, da imoralidade sexual. Tudo isso vai atingir, né, a área do corpo. E aí nós devemos entender que o corpo, ele é importante e deve ser valorizado. Eu quero que você abra nesse momento, só para você entender que é tão importante sobre a valorização do corpo. Se você olhar aqui no texto do livro de Efésios, abra aí no livro de Efésios, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 28, vai dizer assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, o que Paulo está passando aqui para a igreja é que assim como ela valoriza seu corpo, eles pudessem valorizar a sua esposa. E é isso que nós devemos entender sobre esta base, que nós devemos valorizar o nosso corpo, honrar, cuidar, zelar o nosso corpo. Em 1 Coríntios, você vai ver que o corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E às vezes a pessoa pensa assim: Deus não está nem preocupado com o meu corpo, então faço o que eu quero. Se você ver lá em 1 Tessalonicenses 5, deixa eu procurar aqui para vocês, abra aí também, acompanhe. 1 Tessalonicenses capítulo 5, olha o que é que o texto vai dizer aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Então, Deus não está somente preocupado com a sua alma e com o seu espírito. Ele está preocupado com o seu corpo. E como é que eu vou destruir o meu corpo? Quando eu começo a praticar imoralidade sexual, libertinagem, o ato do aborto, o ato do suicídio, eu estou destruindo o corpo, que é algo que é templo do Senhor. Então, não cometa suicídio, não faça essas coisas, imoralidades sexuais, tudo isso vai contra o corpo. Por isso, nós, em vez de nós destruir, o que Paulo ensina para a igreja de Tessalônica é que elas venham santificar o seu corpo. E é isso que nós devemos fazer, santificar o nosso corpo cada vez mais. E aí nós perguntamos: mas Luca, o que é o aborto? O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato do descontinuar a gestação do ser vivo. Então, você vê que o aborto é quando se interrompe uma vida, né? Ou seja, se interrompe é porque já estava dando início a uma vida, estava iniciando uma vida. E aí a pessoa vem com o aborto, o ato do aborto, que é a interrupção, a paralisação daquela vida. E aí as pessoas pensam: eu vou praticar o aborto só quando eu tenho aquela intenção. Não, também intencional. E o maior perigo do aborto é que muitas pessoas acham que isso é normal, uma prática normal,
Mas eu quero dizer, isso é errado, é pecado, porque no momento que tiramos uma vida, uma criança ou um adulto, seja lá quem for, eu estou cometendo homicídio, tirando vidas. E aí é um perigo. Olha o que é que o texto lá em Êxodo vai nos dizer. Êxodo 21, olha o que é que o texto vai dizer. 21, versículo 22 e 23. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará conforme aos juízes. Mas se houver morte, então darás a vida por vida. Então, quem interrompesse, o marido chegasse a bater numa mulher porque ela estava grávida, ao ponto de interromper aquela gravidez, chegando ao ponto de morte, aí vinha o ato do, vamos dizer, da justiça, do juízo, né? Aquela pessoa que matou morria. E aí nós vemos que antigamente era olho por olho e dente por dente, ou seja, o que eu fazia, se eu matasse eu morreria, se eu adulterasse também eu morreria. Assim era antigamente. Então, se alguém interrompesse naquele momento aquela gravidez, aquela pessoa que interrompeu, que matou, ela também seria punida com morte. Por isso, nós devemos entender que é um perigo quando cometemos um homicídio, né? Não somente adulto, criança ou adolescente, mas um feto que está ali sendo gerado, que está ali dentro do ventre. Eu estou tirando uma vida, estou sendo um homicídio. E aí vem sempre a punição contra nossas vidas, contra aqueles que cometem. Também lá em Êxodo 20, versículo 3 vai dizer, não matarás. Então esse não matarás aqui está abrangindo em toda a área. Não é só quando eu pego uma arma e atiro em alguém e tiro a vida de alguém. Mas quando eu tomo algum medicamento ou vou para alguma clínica e faço todo o procedimento para que eu estou sendo um homicida. Estou tirando uma própria vida. Então para você ver que o que as pessoas fazem é algo agravante. E muitas pessoas, elas não percebem que o que elas querem combater é as Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras, elas combatem contra o que eles cometem, o que eles fazem, o que eles decidem em suas mentes fazerem com estas vidas. Então, que nós possamos entender, usar textos bíblicos, mostrar que isso é homicídio, mostrar que isso é pecado, mostrar a conduta daqueles que interrompia a gravidez ou a gestação de alguém. Então, essas pessoas elas eram punidas. E você que faz isso, abra seus olhos. Isso é um pecado gravíssimo. Amém? Espero que você tenha aprendido, esteja aprendendo cada vez mais. Nós vamos encerrar esse terceiro assunto falando sobre que a vida ela não pode ser inviolada, né? Ou seja, nós devemos entender que a vida ela tem valor, ela tem importância. Como nós falamos em Gênesis, o princípio, a base, o autor da vida é o nosso Deus, onde ele criou, formou o ser humano e através do ser humano ele soprou em suas narinas o fôlego da vida e esse que recebeu o sopro, ele se tornou alma vivente. Por isso nós devemos sim valorizar a vida que nos é dada. Em Salmos 36, versículo 9, vai dizer: porque em ti está o manancial da vida,
na tua luz veremos a luz. Ou seja, o manancial da vida está no Senhor. A fonte da vida está no Senhor. Por isso que se nós observarmos o próprio Jesus em sua declaração, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 10, versículo 10, vai dizer: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então esse é o propósito de Deus, de dar vida a nós. Ele é a principal fonte de vida. E é isso que nós devemos entender, que não é nós que geramos vida, mas é o nosso Deus que é o autor e principal autor da vida. E aí nós queremos entender uma coisa, que as pessoas pensam: mas em que momento se começa a vida? É claro, como eu já tenho falado aqui, o começo da vida já vem dentro do ventre. Se nós observarmos o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, olha o que ele vai dizer: antes que te formaste no ventre, antes, muito antes, já te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Ou seja, antes de ele ser formado, ser criado, Deus já o conhecia. Mas quando ele já estava no ventre, Deus já tinha santificado e separado. Então Deus, ele afirma que a vida, ela se começa já no ventre, a partir da fecundação. Então Deus cria e dá forma. Em Gênesis 1, Deus cria. E em Gênesis 2, Deus dá forma. E é isso que nós devemos entender, que a fonte da vida já está no princípio, o começo da vida já está no início, assim do momento da fecundação. E aí nós damos continuação nos Salmos que nós já lemos, nos Salmos 139, onde vai dar continuidade, onde o salmista vai dizer, 139, nós já lemos aqui, versículo 13, pois possuíste as minhas entranhas e cobriste no meu ventre de minha mãe. Então tem que entender que Deus é quem dá forma ao ser vivo dentro do ventre. Ele é conhecido já desde o ventre. E as pessoas pensam: não, Deus só vai partir do momento conhecer um ser humano quando ele já sai, quando ele sai do ventre, aí o ser humano, Deus o conhece. Não, negativo. O texto de Salmos e o texto de Jeremias dá a base concreta de nós entender que o começo da vida já vem desde o ventre, ou até mesmo antes, porque Deus o conhecia, já tinha formado antes do ventre Jeremias. Então, isso é para nós entendermos que a vida já começa no ventre. Lucas, e aí, qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo da igreja acerca desse assunto? É ensinar, combater, lutar contra essas ideologias, contra esses ensinos. É isso que nós devemos fazer sobre essas ideologias que têm muito trazido sobre a cultura sobre a morte. É esse intuito que nós devemos fazer, lutar contra esses ensinamentos diabólicos. Em 2 Timóteo, para nós encerrarmos, nós vemos aqui que o autor, olha o que o escritor vai dizer, 2 Timóteo capítulo 3, 8.
E como Janes e Jambres existiram a Moisés, assim também estes existe a verdade, senão homens corruptos de entendimentos, repróbios quanto à fé. Ou seja, nós temos que combater essas pessoas, porque são pessoas que resistem à fé, resistem à verdade. Elas não querem acreditar, dar ênfase. Por isso nós devemos entender que enquanto eles lutam contra a morte, nós combate com a vida. Enquanto eles defendem a morte, nós vamos diante levando a vida. Por isso, que aonde você estiver, que alguém estiver propagando a morte, a cultura da morte, a ideologia da morte, leve o ensino bíblico da vida, a palavra da vida. E é esse o nosso intuito aqui, trazer esse ensino para nós, que o aborto é pecado, assim como tirar uma vida, um homicídio, ou suicídio é pecado, assim também tirar uma criança de um ventre que está sendo formada ali, está em processo, também é um erro gravíssimo. E como nós aprendemos no Antigo Testamento, era olho por olho, dente por dente. Então, quando alguém, um marido, né, ele vinha interromper, né, uma gravidez, aquele marido, ele pagava-se, até mesmo, se fosse possível, pela sua própria vida, né? Isso para você entender como era importante uma vida desde o ventre. Então, que você possa ter aprendido esta palavra, que Deus possa lhe abençoar. Se tiver alguma dúvida, comentem aí, procurem. Nós estamos aqui abertos para receber as suas perguntas e dúvidas. Espero que você tenha aprendido. Eu tentei de uma maneira mais simples, didática, que você possa aprender a palavra de Deus. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.